Provérbios capítulo 17, verso de número 3. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor? A minha tradução pode ser um pouco diferente da sua, mas a intenção é a mesma. Está escrito assim: a prata e o ouro são provados no fogo, mas o Senhor prova os corações. Aleluia! Glória a Deus. Sente seu lugar em nome de Jesus. Só esse versículo nós iremos ler. Só essa parte a gente vai ler. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, glória e louvor. Aqui nós vimos algo muito, mas muito interessante. A prata e o ouro são provados no fogo, mas o Senhor prova o homem, o coração. Isso é muito interessante. No livro de Jeremias, o profeta, no capítulo 18, hoje eu estou querendo responder uma pergunta que muitos se fazem, que é: por que eu sofro tanto? Ou por que as coisas são tão difíceis para mim? Você já deve ter se feito essa pergunta pelo menos alguma vez na sua vida. Ou conhece alguém que já se perguntou isso. Por que para mim as coisas é tão difícil? Por que eu sofro tanto? Deus tem uma resposta para você. Primeiro, eu quero mostrar o controle de Deus sobre a nossa vida. O controle de Deus sobre nós. Jeremias capítulo 18 é a famosa história do oleiro, em que Jeremias estava se fazendo essa mesma pergunta: por que eu sofro tanto? Por que é tão difícil as coisas para mim? Por que eu estou passando por um momento tão difícil? E Deus diz a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Chegando lá, eu vou falar contigo. Jeremias então se dirigiu até esse local que era fora da cidade, local pobre. Mas chegando lá, a Bíblia diz que ele observou o que o homem, o oleiro, fazia. Ele olhou o que o homem fazia com barro. Jeremias observou que ele tinha barro em suas mãos e trabalhava para que se fizesse vaso. E na análise de Jeremias, enquanto esse homem fazia esse vaso, ele de uma certa forma se estragou nas mãos do oleiro. Mas o oleiro, não se dando por vencido, pegou o barro mais uma vez e começou a trabalhar nele de novo para fazer um novo vaso, conforme ele queria. Aleluia. Quando Jeremias observou isso, Deus fala com o profeta, dizendo: vê o que o oleiro fez com o barro? Assim são vocês na minha mão. Aleluia. Porventura eu não tenho o controle de vocês, assim como o oleiro tem controle sobre o barro? Você está entendendo isso aqui? Deus então nos molda. Deus então trabalha conosco individualmente. O oleiro fazia um vaso por vez. Não quer dizer que o oleiro fazia em massa vasos e vasos. Ele trabalhava pessoalmente em cada uma das suas obras. Você é um desses vasos em que Deus pessoalmente trabalha de forma individual com você. Por que o oleiro trabalhou de novo no barro, no vaso? Por que ele quis fazer um vaso perfeito? Porque todo oleiro que se prezasse, ele colocava no vaso que ele fazia, na panela ou no objeto que ele fazia, a sua marca.
Quando alguém via a marca daquele oleiro, dizia-se: esse homem é confiante, pode comprar o que ele fez porque é de qualidade. Aleluia. Quando se não tinha a marca do oleiro, era de duvidar: será que esse vaso não vai se quebrar amanhã? Será que esse vaso foi feito com material bom? Será que eu posso confiar na obra desse homem? Você está entendendo o mistério aqui? Você está entendendo porque Deus trabalha de forma até intensa sobre a nossa vida? Por que Deus não nos dá logo quando a gente pede? É porque nós levamos a marca de Deus sobre a nossa vida. Se Ele te der algo e for para o escândalo, se Ele te der uma bênção e servir para você como destruição, a marca dele impressa em você entra em declínio. Se Deus prometer algo e não cumprir, se Deus te direcionar para um local e esse local não for seguro, as pessoas vão começar a não acreditar no projeto de Deus. E Deus sempre prezou pela sua palavra, sempre prezou pela sua marca, pelos que Ele chama, porque quando o Senhor fala, Ele se responsabiliza pelo que Ele falou. Aleluia! Você está entendendo aqui o mistério de Deus? Pois bem, pastor, eu quero saber por que eu estou passando por tamanha prova. Provérbios 17:3 explica isso. Ele vai dizer que a prata e o ouro, para se tornarem, para passarem pelo teste, ela tem primeiro que passar pelo fogo. Você está vendo esse negócio aqui no meu dedo? Aqui, ó. Você pensa que isso é ouro, né? Mas se eu passar no teste, se eu botar no fogo, você vai ver que isso aqui se torna em nada. Era só brincadeira, era só aparência. Se eu colocar no teste do fogo, vai derreter e vai se transformar em lixo, em escória. Mas quando o ouro é colocado dentro do fogo para ser testado, pelo contrário, ele se torna o elemento mais desejado do mundo. Glórias ao Senhor. O ouro não se encontra em estado puro na natureza. Nunca você vai encontrar um ouro na natureza, esse ouro aqui é perfeito, ele está puro. Não, ele ainda é bruto. Para que ele se torne puro, ele tem que passar pelo fogo. Não tem outra forma de purificar o ouro a não ser o fogo. Glórias ao Senhor. Não tem outra forma de Deus te purificar a não ser pela luta. Não tem outra forma de Deus te purificar a não ser pela peleja, pela tribulação. Não existe alguém que não tenha que passar por experiências para ser aprovado por Deus. Deus não sai dando o que Ele tem de mais precioso na mão de qualquer um. A pessoa tem que merecer. A pessoa tem que ser aprovada, como diz a palavra. Um detalhe interessante, que o ouro, quando passa por fogo, quanto mais ele passa, mais ele é puro. Aleluia! Eu acredito que você esteja entendendo o que Deus está falando contigo. O fogo nunca vai destruir o ouro. O fogo pode ser quente como for, mas ele não vai destruir o ouro. Ele vai purificar. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais purificado ele vai ficar. Oh, glórias ao Senhor. Aleluia. E o ouro, quanto mais puro, mais destaque ele vai ter. Você acha que um rei usa qualquer tipo de ouro? Você acha que um monarca, um poderoso, bota qualquer coisa sobre ele?
Ele só usa o que é purificado. Ele só usa o que é nobre. Ele só usa o que é provado e atestado. Antigamente, tinha muitas pessoas que tentavam fazer imitação de ouro. Tentava misturar elementos para o ouro ficar em maior quantidade. E só existia um teste que era capaz de identificar isso, que era o teste do fogo. Por isso que todo monarca que queria usar uma coroa, ou queria usar um elemento de ouro, ele dizia: primeiro eu vou mandar o meu ourive passar esse ouro pelo fogo, para depois eu colocar ele sobre mim. A sua vida, você quer receber as bênçãos do Senhor, você quer ser grande, você quer ser uma pessoa que Deus tenha comunhão com você, você quer ser alguém que receba de Deus aquilo que você pede, então não chore, então não baixe a cabeça, não olhe para trás, porque o fogo vai ter que passar sobre a sua vida. A prova, ela vai ter que vir sobre a sua vida. Mas pastor, eu tenho medo de eu desistir. Aquele que é aprovado jamais desiste. Desiste aquele que se recusa a passar pela prova. Quando Deus se coloca dentro de uma prova, Ele se responsabiliza, porque dentro da prova Ele anda contigo. Você está entendendo? Aquele que se recusa, não, Deus, eu já vou pular fora, porque eu estou vendo aí que vai ter problema. Esse é perdedor. Mas aquele que diz: prove-me, Senhor. Eu quero entrar, eu quero caminhar, eu quero o que os outros não conseguiram. Eu quero crescer, eu quero que o Senhor me dê aquilo que o Senhor propôs em seu coração, e eu estou disposto e disposta a pagar o preço. Aleluia. Pode ter privação, pode ter sofrimento, pode ter dor, mas é só o que você consegue olhar de imediato. Você tem que fazer igual a Paulo, olhar para o que tem na frente. Aleluia. Olhar para o que vai acontecer quando você for aprovado. Olhar o que vai acontecer quando Deus tirar de você toda a escória, tudo que não presta, tudo que é ruim, que está atrapalhando a sua vida. Quando o ouro é colocado no fogo, vem o ourive, de vez em quando ele tira toda a sujeira que está dentro do ouro para ele ficar puro. De vez em quando o fogo está ardendo na sua vida, Deus faz o mesmo. Ele vem tirando de você aquilo que não te ajuda, aquilo que está fazendo com que você sofra, com que está fazendo com que você não brilhe como deveria brilhar. Aquilo que está fazendo com que Deus se recuse a te usar. No fogo é que Ele vai nos limpando, é que Ele vai nos purificando. Pastor, então, espera aí, deixa eu entender. O problema de eu estar passando por dificuldades, a questão de eu estar enfrentando tamanha luta, é que o Senhor tem um projeto na minha vida? É claro, aleluia. Jesus não se recusa, não recusa ninguém. Não tem homem, não tem mulher, não tem criança nem velho, que com coração quebrantado, que se chegue a Deus, ele não possa receber o que Deus tem preparado. Jesus diz: vinde a mim todos vós. Ele não colocou limite de pessoas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Ele não escolheu faixa etária, ele não escolheu se era homem ou mulher, se era criança, velho, se era preto ou branco. Ele disse: vinde. Você está entendendo? Tem um problema. O seu teste, o teste do ouro, o teste da prova, do fogo, ele mostra quem a gente é. Ele revela o que a gente é de verdade. Se nós formos só mentira, negocinho aqui, ó, como é que vocês chamam aqui? Bijuteria. O fogo vai nos destruir.
se você for engano, se você for mentira, a sua prova, o que você está passando, vai lhe transformar em nada, em pó, em sujeira. O teste da prova, a finalidade é aprovar, não é reprovar. O homem, como eu preguei na pregação passada, a sua transformação não pode ser a capa, tem que ser dentro. Aleluia. Tem que ser aqui dentro. A sua prova, a sua luta mostra quem você é de fato, a sua fé. Quando a gente está passando por um período de bonança, de felicidade, a gente é alegre, a gente louva a Deus, a gente lança a palavra de ânimo, a gente diz que Deus vai dar vitória, a gente vem animado para o culto, a gente tem a ideia que vai sempre vencer, mas pode ser só superficial, pode ser só uma capa sobre a nossa vida. Quando a pessoa está passando por uma prova, mas mesmo na prova, você tem a mesma identidade quando está passando pela bonança, louvar a Deus, engrandecer o nome dEle, lançar palavras positivas, vir para a igreja, buscar o Senhor, se alegrar com Deus, viver a sua vida com o Senhor, é a prova de que você é aprovado pelo Senhor, por Deus. Aleluia. Você está entendendo aqui o mistério? É preciso a gente passar pela prova para a gente entender quem somos na presença de Deus. O homem só sabe a força que ele tem quando ele passa por uma prova e mesmo assim é com a cabeça erguida. O homem só sabe o poder e a fé que ele tem em Deus quando ele está passando um momento de aflição, quando não tem ninguém para ajudar, mas mesmo assim ele não perde a fé em Deus, que um dia vai passar essa prova e eu serei aprovado para a glória de Deus. Aleluias! Quando é que vai passar a minha prova? Por que eu estou sofrendo, Deus? Por que eu não recebo logo? É porque você está passando pelo fogo. É porque tu está provando o teu valor na presença de Deus, na presença dos homens. É porque você está mostrando para os teus que você tem um valor. O seu valor não é meramente passageiro, o teu valor é eterno, porque a tua fé está naquele que pode tudo. Paulo uma vez disse, sei passar por dificuldade, eu sei passar por bonanças, como também sei passar por dificuldade, mas vivendo qualquer um dos períodos, eu sei dar glória ao nome de Deus. Ele entende que quando quando nós estamos na mão do Senhor, estamos passando por uma prova, é porque tem algo importante para Deus nos dar. É porque Deus está te marcando. É porque Deus está te orientando para algo importante que Ele vai te dar. Pastor, eu ainda não entendi direito. Você quer pouco? A sua prova é pouca. Você quer muito? A tua prova anda do mesmo jeito. Aquele a quem é muito dado, muito é cobrado. Você quer trabalhar como caixa num supermercado? Não é tão difícil. Não é tão difícil. Você quer ser um dono de uma empresa? Já é mais complicado. A luta é maior. Aleluia. Tanto
tanto para o caixa do supermercado como para o dono da empresa, a luta vai ser a mesma. A diferença é o tempo. Aleluia. É o tempo. Tempo de prova. É isso que muitas pessoas temem. O tempo. Por que é difícil? Por que está difícil? Todo mundo passa por dificuldade. Mas a gente teme olhar só para nós. Você acha que para alguém que tem uma mega empresa foi no estalar de dedos? Ele dormiu pobre e acordou rico? Só existe isso quem joga na Mega Sena. E é muito difícil. Houve uma luta, houve uma determinação, houve uma batalha, mas também na frente houve uma conquista. Por quê? Porque não teve covardes, teve pessoas que se dedicaram, que buscaram, que insistiram e conseguiram o que eles determinaram em seu coração. Mas tem mais gente que chora a derrota do que gente que agradece pela prova, porque conseguiu o que ele ou que ela projetou na vida. Você tem uma escolha para fazer. Se vai ser um que vai ficar chorando à beira do caminho, dizendo eu perdi, ou vai ser um que vai estar lá na frente se alegrando com Deus, dizendo foi difícil, foi complicado, mas eu consegui. Aleluia. É assim ou não é, irmã Marlene? Você conseguiu levar o seu marido até Cristo? Você conseguiu. Quantas eu não já conversei e não conseguiram? Satisfação e alegria. Mas quantas estão chorando porque não tiveram a mesma fé? Ah, não, eu não sei o quê. É luta. Quem disse que é de graça? Quem disse que o fogo não dói? Quem disse que o fogo não maltrata? Quem disse que a privação não é ruim? Mas o bom é quando a gente aguenta. Aleluia. E quer um sinal, quer algo bom, aguente calado. Aleluia. Que a satisfação ainda vai ser maior lá na frente. Olha aqui para mim. Você é acostumado a ver na Bíblia muitos homens, e a gente se assemelha, a gente busca ser como eles foram. Você quer ser que nem Davi, que todos os problemas enfrentava de cabeça erguida. Homem segundo o coração de Deus. Mas ninguém quer lutar como Davi. Davi foi chamado para ser rei, assim como você foi chamado para ser vitorioso e vitoriosa. Davi foi criado por Deus para ser rei, como você foi criado para Deus por um propósito. Você não foi cuspido só no mundo, não. Você foi encaixado. Davi foi ungido rei por Samuel, mas depois ele voltou a pastorear ovelhas. Ele tinha o chamado. Ele sabia que ou mais cedo ou mais tarde ele seria um rei, porque foi Deus que falou. Mas não foi no estalar de dedos, teve tempo. Tempo para quê? Para Davi ser provado. Quem disse que um moleque que olha para ovelhas pode ser rei? Ele precisou conhecer a Deus. Ele precisou dar valor àquilo que ele estava fazendo. Que era pequeno, ele cuidava de ovelhas, mas ele aprendeu os valores de ser rei. Quando uma ovelhinha dele era pego por um leão, o que é que ele fazia? Ah, deixa para lá essa ovelha velha. As outras vão já parir, vão substituir ela. Não! Davi ia atrás. Quando o leão, quando o urso pegava as suas ovelhas, o que ele fazia? Ele ia atrás. Ele mostrava que quem dominava as ovelhas, quem cuidava das ovelhas era ele. Pastor, mas isso que tem a ver para com Israel, para se tornar rei? Quer dizer que quando ele se tornasse um rei, quando algum rei vassalo, ou que algum inimigo viesse sobre o povo dele, ele iria defender o povo dele. E isso foi o que chamou a atenção de Deus. Está entendendo?
Se ele cuidou bem de uma ovelha e soube defendê-la, imagina o que ele faria quando estivesse cuidando de pessoas. Se você sabe cuidar bem dos teus, se você dá valor aos teus, e mostra que você é uma pessoa que sabe, que tem prudência, que sabe para onde levar os teus, Deus te colocará em uma posição de destaque, porque Ele vai te entregar outras pessoas para você cuidar. Se você no seu comércio, na sua forma de trabalhar, no seu emprego se porta bem, respeita, Deus te colocará acima, porque tem mais pessoas para você cuidar. Aleluia! Você está entendendo? Se você é um bom funcionário, você será um bom patrão. Se você é um homem de respeito na sua casa, você vai ser um homem de respeito em qualquer outro lugar. Sede fiel no pouco, foi quando o Senhor falou que eu te colocarei no muito. Está entendendo aqui? Davi, para ser rei, ele teve que passar pelo teste psicológico, onde a gente falha muito. O leão para Davi não era nada não. Ele sabia, ele tinha treinado, ele tinha se capacitado para o que ele estava fazendo. O urso para ele não era nada, ele era um animal irracional. Ele sabia se proteger dele. A sua maior prova não foi o gigante, porque o gigante ele conseguiu vencer porque ele acreditava no Deus a que ele servia. Mas o seu maior inimigo foi ele mesmo. Deus prometeu que ele seria rei. Chegou uma oportunidade que Saul, o rei antes de Davi, perseguiu ele tanto que Davi, foi um dos momentos que Davi fez mais salmos de desespero. Socorre-me, Senhor, porque a minha alma não tem segurança. Eu queria ser igual a uma pomba que poderia voar e se esconder no meio do deserto. Os meus inimigos se multiplicam e querem me pegar, querem destruir a minha alma, querem me despedaçar. Isso é um choro, é um lamento de quem está em desespero. Eu não sei em quem confiar. Sem ter feito nada, o inimigo quer me destruir. Não sabia ele, não sabia Davi que Saul era mero instrumento na mão do Senhor para capacitar e treinar Davi. Aleluia! Davi aprendeu a se esconder. Estratégia de guerra. Davi aprendeu como conversar com pessoas. Davi aprendeu como ser humilde. Davi aprendeu a viver no pouco, a viver escondido. Davi aprendeu a ponderar. Davi aprendeu a necessidade do homem. Ele sentiu falta da presença de Deus. Mais vale um dia em tua presença do que 1000 dias em outros lugares. Davi aprendeu a dar valor à vida. Davi aprendeu. Você está entendendo isso aqui? Por que eu sofro tanto? Porque você está aprendendo coisas grandes. Agora você pode até não entender, mas você vai ver como um dia você vai entender. Um dia, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas se ele matasse Saul, o povo diria o quê? Não foi Deus que te deu o reinado, você matou um homem para adquirir o reinado. O povo dizia, Davi, é a oportunidade de matar teu inimigo, aproveita. Davi dizia, não, eu não posso tocar nele, pois ele é ungido de Deus. Deus é que vai fazer um milagre na minha vida. Olha para mim. O teu inimigo não é aquele que te persegue. Ele é só o teu treinador. Teu inimigo não é aquele que fala mal de você, que trama contra você.
ele é apenas um treinador, ele está apenas sendo usado por Deus para te deixar mais forte. Aleluia! Para ter capacidade de raciocinar mais, para entender a se esquivar mais, para aprender a ter mais prudência no falar, para aprender a ter a visão. Você está entendendo aqui o mistério de Deus? No tempo certo, no tempo que você for passado, que você passar por esse teste doloroso, é um momento de alegria. Quando Davi passou, que Saul veio a morrer pela mão dos outros, dos inimigos, Davi se sentou no trono. E ele deve ter dito: a fidelidade de Deus na minha vida foi conforme ele havia projetado. Se Deus tivesse dito para Davi: Davi, tu vai passar por tudo isso, talvez Davi tivesse corrido. Lembra que eu falei que o perdedor não é aquele que entra na prova, é aquele que não quer entrar? Por isso que Deus não fala. Por isso que você fica pulando. Deus, fale comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo, me direcione para algo, eu preciso da sua direção, e Deus se cala. Porque se Ele te disser como é que vai ser na sua vida, talvez você pule fora. Aleluia! Você tem que passar pela prova, não existe outro caminho. Sede humilde, é ser grande. A tua prova é do tamanho do que você quer ser. Aleluia! Quer ser nada. A tua prova é do tamanho do que você quer ser. Está respondido, meu Marlene? Aleluia! Você viu o que Deus falou para você hoje? Você pensa que a palavra de Deus sai vazia? Nunca! Ela sempre vai, ela não volta vazia, ela volta sempre com o que ela foi enviado para fazer. Deus está te dizendo que o teu sofrimento, ele tem um motivo. Deus está te dizendo que a tua prova, ela tem uma razão. Ele está te dizendo que você não nasceu para sofrer, que você está vivendo essa vida de desespero só por acaso. Não, Ele está te dizendo que está te moldando, que você está passando pelo fogo, que você está sendo aprovado, que você está passando pela dificuldade, mas para ser aprovado, para Deus te usar na presença dEle, como Ele nunca usou alguém, porque Ele é fiel sobre as nossas vidas. Quer ser grande? Então vai em frente. Paulo um dia disse assim, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada criado pelo homem, não há nada criado pelo diabo que pode nos separar do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo isso? Era porque Paulo sabia as experiências. Paulo um dia, ele questionou a Deus do jeito de você. Pai, Deus, eu estou na tua presença, eu estou fazendo a tua obra e me esforço por fazer a tua obra. Eu estou seguindo conforme o Senhor me orienta, mas tem um problema que está me tirando do sério. É esse espinho que eu tenho na minha carne, que de vez em quando quer me esbofetear e eu não sei o que fazer. Retira de mim essa dificuldade. A Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes. Na terceira vez é que ele obteve a sua resposta. Paulo, não é à toa que você está sofrendo. Paulo, não é à toa que eu botei esse espinho na sua carne. Não é à toa que você tem essa dificuldade. Aí Paulo entendeu. Ele revela o motivo do espinho na carne. Ele diz, eu orei por 3 vezes e o Senhor não retirou. Eu entendi. Era por causa das sublimes revelações que o Senhor me dava. Era por causa do que Deus tinha derramado na vida dele.
para que eu não me soberbecesse, para que eu não crescesse a minha ideia de poder tudo. Aí Deus colocou uma dificuldade. Deus me mostrou que eu tinha limites. Deus me mostrou que eu não poderia ser o grandalhão. Ele queria que eu fosse humilde, porque Ele me deu tanto, porque Ele me mostrou tanto, que se eu não tivesse um controle, se eu não tivesse um limite, talvez eu me perdesse por tamanha grandiosa, por tamanha grandeza que foi o ministério, a revelação que Deus entregou na mão dele. Você está entendendo esse negócio aqui? Nada que a gente passa é por acaso. Nada que a gente passa é por acaso. Se Deus não te deu algo, é porque tem um motivo. Se Deus não te respondeu logo, é porque tem um motivo. Se Deus não fez aquilo que você tanto espera ainda, é porque tem um motivo. E Ele sabe. Algo eu te aviso. É para o seu bem. É para a tua alegria. É para a tua felicidade. É para a tua glória na presença de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus com as palmas bem fortes, ficar de pé, em nome de Jesus.